Olá pessoal, essa é a segunda parte, né, que é a continuidade do vídeo anterior que eu estou contando a minha experiência. Será uma saída do corpo? Ou um sonho? Uma visão ou uma revelação? Para você entender melhor, você terá que voltar lá na primeira parte deste vídeo e assistir. Depois vir para essa segunda parte, a continuidade. E não esqueça pessoal, de inscrever-se no meu canal, Evandro Dantas, e deixar o seu like para nos ajudar, tá bom? Então, dias depois, eu deito para dormir e de repente eu me encontro dentro de um carro, sentado do lado do carona e um conhecido dirigindo. Aí ele se vira para mim, na mesma rua onde eu morava, na principal, em frente, né, uma oficina, o carro ia. E ele se virava para mim e dizia assim: Evandro, você tem que sair da igreja. Quando ele dizia isso, eu entendia no sonho. Eu já entendia no sonho. Eu não questionava ele, tipo, por que você quer que eu saia da igreja? Essas coisas não. Eu já sabia ali que por que ele queria que eu saísse da igreja. E eu já prontamente eu respondia para ele que eu não ia fazer isso. Quando eu dizia isso no sonho, ele se destransfigurava e voltava à aparência normal dele. E eu me assustava ali quando ele acordava, estava em casa, na minha cama. E eu entendia ali quando ele queria que eu saísse da igreja, é porque eu estava passando por os probleminhas de saúde. Então eu, passando ali no bairro do Pau da Lima, aqui na cidade de Salvador, tinha um lugar assim que vendia garrafadas. E aí me falaram que essa garrafada servia, que era bom para esse tipo de enfermidade que eu estava tendo. E aí eu comprei, mas eu fiquei na dúvida se aquela garrafada era uma garrafada preparada espiritual, ou se era uma garrafada normal mesmo, que fizeram com ervas e folha, sem apresentar e sem consagrar o mundo espiritual. Então eu fiquei nessa dúvida. Então, quando ele falou ali, eu entendi que ele queria que eu saísse, porque eu ia sair debaixo da proteção espiritual de Deus, para ficar vulnerável, um acesso livre, para que ele pudesse fazer surgir o efeito daquela garrafada para obter resultado. Então, se for assim, dessa forma, então não era uma coisa boa. Se eu estava debaixo da proteção de Deus, dependente disso, era para ele conseguir o resultado sem que fosse necessário eu sair de debaixo da luz, se ele fosse da luz, né? Então a gente interpreta as coisas. Só que aí eu entendi. Só depois, um tempo, foi que eu vi que outras coisas aconteceram com outras pessoas, e as pessoas me contavam assim na época, mas eu também não dei muita assim importância, né? Eu achava que era uma ilusão da mente, ou eu achava que era uma visão, né, que era algo assim, mas não com uma saída real do corpo espiritual,
ter saído do corpo físico para ir para essa outra dimensão espiritual, né? E hoje eu sei, pesquisa hoje, a gente pesquisando na internet, né? Muito tempo de pesquisa, foi que aí que a gente volta, começa a analisar e a entender, porque tudo era muito real. Teve um colega que começou a contar uma série de problemas para mim na empresa onde eu trabalhava. Começou a contar a vida dele. E eu orientei ele a procurar a igreja evangélica, né? Que falei para ele que aquilo eram ações espirituais na vida dele, causando todo aquele problema. Aí que acontece? De repente, quando foi no outro dia, ele chegou bem, respirando bem, assim mesmo. E como é que você tá? Ele, ótimo. Depois ele me passou a contar o que aconteceu lá na hora da oração. Ele disse que quando chegou lá, que o pastor orou por ele, o corpo dele caiu, ele ficou em pé do lado de fora do corpo e o corpo no chão, e ele vendo o corpo dele dando gargalhada e risada ao mesmo tempo. E ele falou isso para mim, só que ele falou assim, eu contava minha experiência para o povo e as pessoas não davam importância. E eu não dei muita importância a ele, porque eu não sabia que essas coisas poderiam existir, e nem me preocupei em pegar a experiência dele, juntar com a minha e entender. Entendeu? A gente não encontrava ninguém que tinha esse tipo de experiência. E ainda hoje, eu conversando com ele direitinho, aí eu perguntei para ele sobre essa experiência, lembrando a ele. Olha só o áudio que ele me mandou. Eu me vi ao lado do pastor Robson, na época, e meu corpo, matéria no chão, com as mãos para trás, joelho, e meu corpo, espírito, ao lado do pastor Robson. E vi um flash de toda a minha vida, né? Uma retrospectiva de toda a minha vida, da hora que eu nasci até aquele exato momento que eu estava. Nos momentos em que eu passava por dificuldade, o corpo, matéria, ria muito. Nos momentos ruins, o corpo, matéria, ria muito, ou quem estava nele. Nos momentos alegres, nos momentos felizes, eu chorava, né? E fiquei sem entender, mas foi isso que aconteceu, entendeu?